Boa tarde, terceiro ano, tudo jóia? Bom, peço desculpas pelo professor não estar fantasiado. Infelizmente houve um corte no orçamento aqui nos estúdios Matheus Braidwiches, então eu resolvi vir fantasiado de eu mesmo, tá bom? Pessoal, nesse mês nós estamos trabalhando cultura africana e indígena no Brasil e histórias em quadrinhos. Bom, de início, pessoal, a gente tem que entender que a cultura afro-brasileira é o conjunto de manifestações culturais do Brasil que sofreram algum tipo de influência africana. Nossa cultura ela é influenciada por três matizes: africana, europeia, portuguesa no caso, e a indígena. Bom, tanto na época colonial como no século XIX, a matriz cultural europeia sempre foi mais valorizada aqui no Brasil em relação às matizes indígenas e africanas. Muitos elementos dessas culturas foram perseguidos, foram estigmatizados e até proibidos por um longo período na sociedade brasileira. Só que como nós, seres humanos, temos a capacidade de fazer coisas ruins, nós também temos a capacidade de modificar a nossa visão e expandir nossa forma de ver determinadas culturas e traços culturais de outros povos. Com o fim do século XIX e a chegada do século XX, a sociedade começou a prestar mais atenção nesses elementos de culturas africanas e indígenas que tanto influenciaram a nossa cultura nacional. Na arte, na música, no esporte, etc. e tal. Então começou discussões sobre a importância de nós entendermos essas influências culturais que desencadearam nossa cultura atual. Essas culturas e o conhecimento sobre elas, tanto desestimulados no século XIX, que começaram a ganhar força no século XX, até chegar a algumas leis que foram aplicadas, principalmente na educação, sobre a questão do ensino da cultura africana e indígena nos níveis de educação básica. É importante sabermos disso porque faz parte da nossa construção histórica, artística e cultural. E é esse o tema das nossas histórias em quadrinhos desse mês de julho, ok? Bom, aqui uma foto da capoeira. É um elemento cultural muito bacana, uma arte marcial que envolve não só a prática esportiva, mas como da coreografia e da dança. Uma das manifestações artísticas de influência origem africana mais marcantes aqui no nosso país. É uma arte praticada em todo o território nacional, que valoriza e evidencia muitos elementos da África e questões históricas ao continente africano. Se você entrar numa roda de capoeira, você vai perceber que as canções que eles entoam geralmente fazem alusão a lembranças da terra África ou algum elemento cultural africano ali. Sobre povos e culturas indígenas, o professor vai falar um pouco mais sobre aqui de Mato Grosso do Sul, pessoal, porque nós temos centenas, se não milhares de etnias indígenas em todo o território nacional. As que o professor conhece, que selecionou aqui, de Mato Grosso do Sul, é Ofoé, Chavante, Caduel, Guató, Guarani, Terena e Kaiowá, pessoal. Muitas questões da cultura indígena também fazem parte da nossa cultura brasileira. Por exemplo, vamos mais para a gastronomia, que o professor entende mais de comida. A mandioca é algo que era utilizado pelos índios, que nós incorporamos à nossa gastronomia e à nossa cultura.
O artesanato indígena também muito forte aqui na nossa região de Mato Grosso do Sul. As pinturas terenas, caduel. Também tem a arte da plumária, né, que é feita com penas. Aqui algumas peças terenas usando figuras de corte geométrico, cerâmicas, né? A penuária, os penachos, o cocás, que são utilizados, né, pelos caciques, pajés e religiosos, figuras icônicas, né, da cultura indígena. E então, pessoal, para finalizar, antes do professor explicar a questão do roteiro das histórias em quadrinhos, é importante salientar o quê? Nossa cultura, como já foi dito, é formada pelas culturas europeias, africanas e indígenas. Ou seja, nós somos resultado de um processo chamado hibridização cultural. Temos uma cultura híbrida. O que é esse processo de hibridização cultural? Quando diferentes culturas permanecem em contato por um longo tempo, elas acabam assimilando e incorporando elementos culturais daquela outra cultura para si. Essa assimilação, alguns chamam de apropriação cultural, com o tempo acaba surgindo uma cultura híbrida, uma cultura nova, unindo elementos de diferentes culturas, que é no caso da nossa cultura brasileira. A cultura brasileira, até um período, era africana, indígena e a portuguesa. Mas, para o lado da contemporaneidade, nós vamos ter alguns elementos das culturas orientais, do Oriente Médio, que acabaram chegando ao nosso país pelos fluxos migratórios. História em quadrinhos, pessoal. No material que vocês receberam, tem tudo que é referente à elaboração e à estrutura de uma história em quadrinhos. Vocês vão ver lá que mostra o que é uma caixa de diálogo narrativo, um balãozinho de pensamento, um balão de diálogo, o que são as onomatopeias nas histórias em quadrinhos. E o professor vai, a posteriori, retomar esse ponto com vocês em outro vídeo. Lá no material de apoio tem o roteiro que vocês têm que tratar dessa história em quadrinhos. Tá lá. Título, gênero, personagens e storyline, pessoal. Essa história em quadrinhos, ela tem que ter algum elemento que faça referência à cultura afro-brasileira ou à cultura indígena brasileira. Vocês vão criar primeiro o título para essa história em quadrinhos. Por exemplo, o que eu vou fazer aqui, pessoal, não tem nada a ver com a realidade, é apenas um exemplo. O título da minha história em quadrinhos é Etnias Protetoras do Pantanal, por exemplo. O gênero, vou colocar aventura com um pouco de drama. Afinal, né, pessoal, nossas populações indígenas são tão sofridas. Personagens são aqueles elementos que estão e fazem acontecer a nossa história em quadrinhos. Geralmente são os principais, os protagonistas, os secundários, aqueles coadjuvantes, e os antagonistas, que são geralmente os vilões. Por exemplo, na minha história As Etnias Protetoras do Pantanal, o personagem principal, Chuck Norris. O personagem secundário, He-Man. E o vilão, deixa eu ver o vilão, Peppa Pig. É tudo uma brincadeira, tá, pessoal? É só um exemplo. São os personagens ali que vão contar e vivenciar aquela história no ambiente que vocês vão criar. Storyline, pessoal, ou linha de história. É onde uma breve frase ou um breve texto pequeno, você faz um resumo de toda a sua história bem sintetizada ali. Por exemplo, nessa história que eu inventei com esses personagens malucos, As Etnias Protetoras do Pantanal, como que seria a storyline? Na storyline você tem que apresentar o personagem principal, o ambiente onde acontece a história, a trama da história e o objetivo do personagem.
Bom, como que o professor Matheus faria a storyline dessa história que ele deu como exemplo as etnias protetoras do Pantanal? Num ambiente úmido e alagado, o jovem Chuck Norris, de um pequeno vilarejo, se une com seu amigo He-Man para proteger as comunidades indígenas ou quilombolas do Mato Grosso do Sul. Nessa pequena frase, eu falei o ambiente, o lugar onde acontece a história, Pantanal, Mato Grosso do Sul. Apresentei o personagem principal, o jovem Chuck Norris, e apresentei o objetivo dele e do personagem secundário, que é o quê? Proteger as comunidades indígenas e quilombolas de Mato Grosso do Sul. Então, pessoal, para essa primeira quinzena dessa atividade de história em quadrinhos, vocês vão fazer, já deveriam ter feito, porque a quinzena está acabando, esse roteiro com o título, o gênero, os personagens e a storyline encaminhar ao professor, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Tenham todos uma boa tarde e uma ótima semana. Como diria o Chico Bento, até mais!